MJ Beats. Olá, bem-vindos de volta à nossa conversa. Ontem a gente falou um pouco sobre como os fantasmas do passado, né, um acordo legal meio complicado, estavam impedindo que o filme sobre o Michael Jackson fosse pra frente. Isso. E ficou aquela ponta solta, né? Do que se tratava exatamente esse acordo. Exato. Então hoje a gente vai mergulhar nisso, entender os detalhes desse acordo e o impacto que ele tem até hoje. E olha, para essa análise contamos de novo com a super parceria da MJ Beats. Sempre bom estar junto para destrinchar esses assuntos complexos do universo do Michael. Com certeza. Bom, vamos lá. Ano de 1993, surge a primeira acusação pública de abuso contra o Michael Jackson. Um momento super delicado. Sim, e o que talvez surpreenda muita gente é que a primeira reação dele, a intenção dele, era bem clara. Ele queria, sim, ser investigado, queria ir a público, enfrentar um julgamento para, segundo ele, provar inocência. É importante frisar isso, né? A disposição inicial dele era de ir para o confronto legal, de se defender nos tribunais. Só que tinha um obstáculo aí. Naquele momento específico, não existia ainda uma acusação criminal formal. O que tinha na mesa era um processo civil. Isso, movido pela família Chandler. O objetivo era buscar uma indenização financeira. E é aí que a história ganha um personagem inesperado, talvez, mas que foi decisivo. A seguradora da Dangerous World Tour. Ah, sim, a seguradora. Eles olharam para a situação toda, para o tamanho da turnê, para o nome do Michael Jackson e viram um risco financeiro gigantesco. Coisa de bilhões, né? Exatamente. Um escândalo se arrastando poderia significar um prejuízo absurdo para eles. Então eles intervieram. E essa intervenção foi, assim, o ponto de virada. Para a seguradora, a questão não era nem tanto se ele era culpado ou inocente, sabe? Era gestão de risco puro, grana. Era negócio. Puro negócio. Viram o tamanho do problema financeiro e agiram para estancar aquilo. E na prática, eles meio que tiraram o poder de decisão das mãos do Jackson. A mensagem foi tipo, olha, não é mais sobre o que você quer. A gente vai pagar para resolver isso. E pagaram. Foi um acordo de aproximadamente 23 milhões de dólares, pago pela seguradora para a família Chandler. O valor altíssimo para a época. Muito alto. E aqui tem um detalhe crucial que muita gente esquece ou não sabe. O acordo foi assinado sem nenhuma admissão de culpa por parte do Michael Jackson. Isso é fundamental. Importantíssimo. Não houve confissão, não houve admissão legal de culpa naquele acordo. Mas na prática, a consequência foi que ele perdeu a chance de ter o julgamento criminal que ele queria. Pois é, porque com o acordo financeiro feito, a família Chandler parou de colaborar com a promotoria. Eles não tinham mais interesse em levar a acusação criminal adiante. Entende? Érito, que é aquela fase inicial de investigação, acabou sendo encerrado. Ou seja, ele foi silenciado ali, não por uma decisão judicial sobre culpa, mas por uma transação comercial feita pela seguradora. Que situação, né? E a resposta dele a tudo isso veio uns 2 anos depois, de forma artística, no álbum History. Tem uma faixa lá, Money. Ah, Money. Essa é direta. Considerada por muitos um desabafo sobre esse episódio todo. Sim. Tem trechos bem claros. Ele canta, por exemplo, questionando a seguradora, né? Insurance. Where do your loyalties lie? Is that your alibi? I don't think so. Seguradora, onde está sua lealdade? Essa é sua desculpa? Acho que não. Não deixa dúvida para que ele está falando. E tem outra parte ainda mais forte, que expressa essa sensação de traição, né? You'll do anything for money, even sell my soul to the devil. Você faz qualquer coisa por dinheiro. Até vender minha alma ao diabo. É ele usando a música para dizer o que ele sentiu, a versão dele, que não pôde ser dita no tribunal. E esse acordo de 93, ele não ficou só no passado. Ele teve consequências legais bem duradouras, inclusive na própria lei. Teve sim. Em 2003, 10 anos depois, a Califórnia mudou uma lei importante e esse caso do Jackson foi um dos fatores que impulsionou a mudança. Que mudança foi essa? A nova lei passou a impedir que processos civis por indenização em casos de abuso de menores pudessem correr antes da conclusão de uma investigação criminal formal. Ah, entendi. Para evitar justamente que a busca por dinheiro viesse antes da apuração dos fatos pela justiça criminal, né? Para frear, talvez, uma exploração financeira das acusações. Exatamente. O objetivo era esse. E essa lei foi importante depois no caso do Gavin Arvizo, por exemplo. A ação civil contra o Michael foi suspensa até o fim do processo criminal. Se essa lei já existisse lá em 93,
bom, a história talvez fosse outra. É verdade. E isso tudo nos traz de volta para o presente, porque mais de 30 anos depois, aquele acordo ainda tá aí, sabe? Criando sombra na imagem pública dele e impactando até a cinebiografia oficial, o filme Michael. É irônico, né? Saiu uma reportagem no The Hollywood Reporter dizendo que partes importantes do filme tiveram que ser regravadas. Reescreveram o roteiro. Sério? Por quê? Por causa de uma cláusula de confidencialidade daquele acordo de 93 com os Chandler. Aparentemente, a cláusula proíbe mencionar ou representar os acusadores daquele caso específico no filme. Caramba. Então o próprio CEO da Lionsgate, que é o estúdio do filme, admitiu que a terceira parte do roteiro original ficou legalmente inutilizável. Isso. Ou seja, o mesmo acordo que serviu para silenciar o caso lá atrás, décadas depois continua impondo limites em como essa história pode ser contada, até mesmo no filme sobre a vida dele. Fecha um ciclo muito estranho, né? Muito. Ele não pôde se defender como queria em 93 por causa da seguradora, do acordo financeiro, e agora o filme que conta a vida dele não pode abordar completamente esse episódio por causa do mesmo acordo. Fica muito claro, então, que apesar da vontade que o Michael Jackson tinha de se defender publicamente, ele foi, de certa forma, impedido por esses mecanismos legais e financeiros. Sim, e esses mecanismos, talvez sem essa intenção direta, acabaram criando e perpetuando uma situação super controversa, né? Que alguns até chamam de uma farsa que se arrasta. Uma situação complexa que continua a gerar debate. Bom, acho que conseguimos detalhar bem esse ponto hoje. Queremos agradecer a todo mundo que acompanhou essa análise com a gente. Obrigado pela atenção, pessoal. Até o próximo episódio.